da pele preta com muito orgulho. Então vamos lá, falar da minha cor, minhas origens e dessabores, que só quem é sabe as dores. Desde pequena que ouço falar, todos somos iguais, não tem essa de racismo mais, esse tempo ficou para trás. Ah, doce ilusão, vocês cegos estão, o racismo nunca acabou não, pretos nunca têm razão, e a maioria vai parar no camburão. A desigualdade assola, muitos vivem de esmola, a maioria nem se tem escola, que por muitas vezes de fome chora. É muito racismo escondido, muitos sonhos perdidos, na esperança de um dia nossos sonhos serem vividos. Onde haja direitos iguais, com escola, saúde ou algo mais, sem termos que ficar para trás, bem sei que somos capazes. Pois de trás saímos e não voltaremos mais, pois somos acostumados a sempre correr atrás e desistir jamais. Como fala a música do Tiaguinho, eu sou essa mesmo, da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, mas sou negra sim, com muito orgulho. Eu fiz esse poema, né, para retratar sobre o Dia Internacional, o Dia da Consciência Negra, e também acho que o que eu desejo é que possamos realmente viver o dia 15 de novembro com fervor, com autoestima e que, acima de tudo, nós, seres humanos, possamos perceber e entender que a cor da pele não define o caráter, o amor, a responsabilidade, empatia e simpatia. E aí sim, viveremos em um mundo melhor e com mais harmonia. Obrigada, gente. Oi, gente. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar do dia 20 de novembro, que é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Bom, ao meu ver, eu acho que esse dia nem deveria existir, porque ele só existe em razão da ignorância humana, né, gente? Que é o racismo, o preconceito. E eu acho que a cor da pele de uma pessoa não define o caráter dela. E é uma coisa inaceitável esse tipo de atitude do ser humano, né? De achar que a pessoa, por ela ter uma pele escura, ela é pior do que as outras que têm pele clara, de forma alguma. E geralmente, quando a gente fala em negros, todo mundo lembra de escravos, como se os negros fossem descendentes de escravos. E na verdade, eles não são. Na verdade, os negros são descendentes de antigos reinados poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. São parentes de pessoas que desenvolveram a ciência, a astronomia, a escrita, são parentes de pessoas que dominam a medicina alternativa, com conhecimento, tem grande conhecimento do poder das plantas, né? São pessoas muito, muito inteligentes. E eu não acho também que negro é uma raça. Acho que negro é uma pessoa normal como qualquer outra branca. Não existe raça entre o ser humano. E por isso que eu não concordo de falar que o negro é uma raça, de forma alguma. São pessoas capacitadas, tanto que existem negros que fizeram história, como tipo Martin Luther King, Nelson Mandela, que tanto lutaram pelo racismo, pela igualdade social, né? E eu acho que no dia da consciência negra é o dia em que a gente deve colocar as mãos na consciência e, e rever todo o passado de sofrimento daquelas pessoas negras que foram escravizadas. Hoje nós devemos tanto a elas a evolução do mundo, principalmente o Brasil na época da colonização, né? A agricultura, a economia, tudo nós devemos aos negros. É hora então da gente pôr a mão na consciência e o mínimo que a gente pode fazer no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é a gente pedir desculpas por todo o sofrimento, agradecer, agradecer muito pela evolução do mundo, que eles contribuíram muito. Dois cômodos e uma só casa, universos distintos, separados pela segregação, sem janela, sem uma espécie de depósito dormitório, representação viva e forte da nossa herança.
escravocrata. Estes espaços existem até hoje. Seria realmente uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e necessariamente inseridos num movimento de busca, como outros homens, não fossem sujeitos de seu próprio movimento. Tão ingênuos são os homens com relação aos costumes, e tão perversos e reverenciar o que é antigo, que podendo provocar uma longa obstância do transcurso desse uso, fazem com que até mesmo a servidão, o pior dos males, desde que seja transmitida hereditariamente de pai para filho, seja mantida guardada como se fosse algo sagrado. Mas tal tese se sustentaria ou suportaria o choque de uma discussão racional, na qual um homem composto e criado tal como outro homem, de elementos tumultuosos, em que o desejo e a insânia, em larga medida, se combinam, tal como no espírito do escravo que ele comanda. Pudesse ser um disposto absoluto e vangloriar-se de ser ele mesmo o único homem livre da sua terra. Consciência Negra. Brasil tem no calendário o Dia da Consciência, para celebrar essa dor de um povo sofredor. Somos todos descendentes, muitos trazendo na veia o sangue dos escravos africanos, trazidos pelos americanos. Gente livre no seu país, trazidos como escravos, arrancaram sua liberdade, mas nunca a sua dignidade. Perante Deus somos todos iguais, acabaram-se a escravidão. Muitos lutam por seu direito, ignorados pelo triste preconceito. A Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi oficialmente aprovada em 28 de setembro de 1871. Essa lei decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. O dono dos escravos que tivessem filhos tinha, porém, a opção de escolher quando daria liberdade de fato a eles. A opção tratava que o senhor de escravos poderia permanecer como tutor dos filhos de escravos até 21 anos. E aí ele seria obrigado a libertá-los, sem receber indenização. Havia a opção também do senhor de escravos libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade. E nesse caso ele receberia uma indenização de 600 mil réis. Essa lei nasceu de um estudo promovido por José Antônio Pimenta Bueno, acerca de emancipação dos escravos. Após esse estudo, Pimenta Bueno propôs uma lei estabelecendo primeiramente a emancipação dos seus filhos. Essa proposta seguia uma tendência que foi dotada em grande parte da América Latina de promover a abolição gradualmente. O estudo realizado por Pimenta Bueno foi resultado de um pedido direto do imperador Dom Pedro II, mas a proposta do político não avançou e foi engavetada por conta da Guerra do Paraguai. Depois que o conflito acabou, uma proposta nos moldes de Pimenta Bueno foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco. A ideia, como já apresentado, era promover a abolição no Brasil por meio da lei e impedir que acontecesse por meio de revoltas de escravos. Naturalmente, os escravocratas não gostaram da proposta porque afirmavam que a legislação serviria de incentivo a revoltas de escravos contra seus senhores. Os abolicionistas mais radicais também não gostavam da lei, pois defendiam que a abolição deveria acontecer de maneira irrestrita, imediata, isso é,
sem transição gradual. Defendiam também a ideia de que os senhores de escravos não deveriam ser indenizados. O grande ponto de divergência da lei, enquanto era debatida, foi questão de indenização. Os escravocratas não abriam mão de ser indenizados pela liberdade dos filhos de seus escravos. E, por isso, ficou decidido que, se os filhos de escravos fossem libertados aos 8 anos de idade, o senhor de escravos receberia uma indenização de 600 mil réis. De toda forma, quando a lei foi aprovada, decidiu-se pela libertação dos filhos dos escravos nos moldes citados. Outra determinação importante dela foi a criação de um registro nacional, no qual os senhores de escravos deveriam obrigatoriamente matricular todos os que tivessem sob sua propriedade. Por consequência, os escravos que não fossem matriculados seriam considerados livres. Por meio da lei do ventre livre, os abolicionistas acharam espaço para atuar energeticamente na justiça brasileira contra os senhores de escravos e, frequentemente, vasculhavam os registros atrás de irregularidades. Assim era verificado se a idade dos escravos registrados era correta, se eles estavam de fato registrados. Quilombo. Teu sorriso não conta história bela, rompe a senzala, vara o mato, e a flor da alforria é a favela, mas a tua felicidade, negro, será sempre guerreira, zumbi, maracatu e capoeira. Saulo Pessato. Consciência negra. Buscando uma forma de me reencontrar, subi no monte, escalei montanhas, naveguei em mares, atravessei rios, passei por cidades, deparei com gente de raça e de cor. Contei histórias e customizei em moda. Catalisei na figura humana de um ser simples, contagiante, observador, na força do berimbau, toquei, dancei para várias cidades. Me vi. Senti que em todas as partes deste mundo tem um pouco de mim. Mulato, negro de origem, negro da força da raça, na luta, na dor, do abraço que se abraça, no encontro da vida, irmão de cor. Fim.